Você já atendeu paciente que tem algumas características peculiares na língua, né? Que são várias fissuras, que a primeiro ponto parecem ser inofensivo, mas que no fundo causa grande desconforto e pode ser até indicativo de outros problemas de saúde? Hoje vamos falar sobre língua fissurada. Como diagnosticar, como orientar e manejar esse paciente no consultório odontológico. Fica comigo até o final, tá? Para você entender um pouco mais sobre língua fissurada. A língua fissurada ou a língua escrotal é uma condição benigna caracterizada por sulcos e fissuras na língua, né? E de ampla extensão. Embora ela seja assintomática, vários pacientes eles relatam um incômodo com alimentos ácidos, né, ou apimentados, coisas muito cítricas e alimentos picantes. Isso pode causar muito desconforto para esses pacientes. Uma curiosidade é que a língua fissurada ela atinge de 2 a 5% da população e geralmente ela está relacionada com uma síndrome de língua geográfica e pode estar associada também a uma síndrome neurológica chamada Merkson-Rosenthal, tá? Que é uma síndrome, falando assim mais superficialmente, ela é uma síndrome caracterizada por paralisia facial periférica e por edema de face, tá? E lábios. E também essa síndrome, uma das características dela é a língua fissurada. Mas o que causa a língua fissurada, né? Quais são os fatores que causam a língua fissurada? Não existe um fator X, né? X ou Y que causa a língua fissurada. Ainda não é muito bem compreendido como é que isso funciona, mas hoje nós já sabemos, né, que existe um fator genético nessa característica da língua fissurada e desequilíbrios sistêmicos também. Então, como é que você faz o diagnóstico de uma língua fissurada? Né? O diagnóstico da língua fissurada ela é totalmente clínico, ela é totalmente visual, né? Ou seja, o paciente ele vai olhar no espelho, ele vai perceber que existem essas fissuras, né? Essas ranhuras profundas na língua dele, né? Nós, como dentista, né? A gente vai examinar o paciente, a gente vai conseguir ver essas fissuras na língua do paciente, certo? Mas existem alguns pontos que a gente precisa se atentar quanto a isso. A gente precisa se atentar ao seguinte, essas fissuras vão aparecer no dorso da língua, né? A gente precisa entender que não pode ter, a gente não pode confundir com lesões malignas, como aftas que não somem nunca, né? Com bordas irregulares e por aí vai. E a gente sempre tem que lembrar também de perguntar para o paciente quais são os sintomas que estão relacionados, né? Quanto tempo tem que ele percebeu que a língua dele é assim, se ele sente alguma coisa quando come alimentos ácidos, picantes, né, muito cítricos, né, se ele tem uma sensibilidade na língua, a língua geográfica, né, todas essas coisas vão contribuir para a gente fechar esse diagnóstico de língua fissurada. Mas como é que a gente orienta esse paciente? Como é que a gente faz o manejo desse paciente? Primeira coisa, a gente tem que ensinar o paciente a higienizar muito bem essa língua, né? Então, raspadores de língua, limpar bem a língua, ver que se não ficou nenhum resíduo de alimento ali. Evitar alimentos irritantes, né, para essa língua, né, como alimentos muito apimentados, muito ácidos. Também deve ser evitado, né, o consumo desses alimentos. E se houver muito desconforto, né, a gente pode até prescrever alguns enxaguantes bucais que tem a função de alívio, né, de acalmar essa região que está toda irritada também, né, para o paciente ele ter mais conforto. Porque não tem muito o que fazer, é mais um acompanhamento, é mais um cuidado ali, uma orientação do como fazer para não piorar, para não aumentar o desconforto desse paciente. Mas a gente tem que ter um alerta também para condições sistêmicas, tá, da língua fissurada. Ou seja, se você começar a ver que essa língua fissurada ela pode estar ali desenvolvendo uma candidíase, né, na língua, né? Ou você está suspeitando de problemas nutricionais, você deve encaminhar esse paciente para ele ter um acompanhamento melhor com o profissional responsável, né? Seja de nutrição, seja na própria parte de candidíase, a gente precisa passar algumas medicações específicas para eles, para a gente estar revertendo essa situação e sempre observar a imunidade desse paciente, que pode estar associado a outros problemas de saúde mais sérios, mais graves.
E agora que você sabe tudo como manejar um paciente que tem com a língua fissurada no seu consultório, me conta aí se você já atendeu esse tipo de paciente, se você sabia dessas coisas que eu falei aqui pra você. E se você não é inscrito no canal, se inscreve agora, deixa o seu joinha aqui no nosso vídeo, tá? Que vai fortalecer o canal e vai me dar mais ânimo de fazer mais vídeos para vocês. Beleza? Meu nome é Rafael Campos, esse é o Aumento Sem Alta Rotação. Fui!